Opa! Opa! Boa noite. Boa noite, Dalmir. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos do voleibol aí presentes. Hoje, dia 20 de abril, inicia-se nosso projeto, que é o projeto Simplificando as Regras do Voleibol, tá? Quando as regras vão ser passadas de forma mais simples para atletas, técnicos, público em geral, todos envolvidos e que amam o voleibol. Essa live é uma parceria da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região com a Associação de Árbitros de Voleibol do Estado de São Paulo, que é a Vôlei SP. Eu sou o professor Douglas, árbitro nacional de voleibol da Federação Catarinense de Voleibol e coordenador técnico da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região. Passo agora a palavra para o nosso querido Dalmir Medeiros, para que faça a abertura oficial do projeto, tá? Nosso grande parceiro, que faz de tudo pelo bem do voleibol, e podem acreditar que isso aqui está fazendo mais bem para a gente do que para todos vocês, né, Dalmir? Nesses dias de ociosidade, e que nós não estamos podendo fazer nada e nem estar com o voleibol. Então, boa noite, Dalmir, obrigado pela parceria, e é com você. Eu já pintei minha casa inteira já, minha filha. Brincadeira. Boa noite a todos, Douglas, Rafael. O Rafael Falinho já está na escuta, eu acho, né? E todos que nos acompanham nessa live, onde tentaremos simplificar a regra do voleibol para atletas, árbitros, né? Também, comissão técnica e também para leigos, que às vezes lá na quadra, me xingam de palavrões, né? Manda para servir a mãe da gente, aquele negócio todo. Então, vamos ver se eles conseguem amenizar essas atitudes na quadra. Todos poderão acompanhar e tirar as suas dúvidas, né, durante a nossa live. E, por exemplo, hoje iniciaremos com as regras 1, 2 e 3, não é verdade? E na regra 1, até vou ler aqui, fica mais fácil para mim. Eu não solto a minha regra para nada, ela me acompanha todos os dias. Então, na regra 1, área de jogo, teremos as divisões de dimensões, superfície de jogo, linhas de marcação na quadra, zonas e áreas, temperatura e iluminação. Já na regra 2, redes e postes. A altura da rede, estrutura da rede, faixas laterais, antenas, postes e equipamentos adicionais. Na regra 3, que é a regra final desse dia, característica da bola, uniformidade da bola e sistema de 5 bolas. Isso aí, como a gente sabe que nós temos uma hora só, e para não ficar naquele vai e vem, né, que ele fecha para o Dalmir, abre para o Rafael Lino, nós resolvemos hoje aqui fazer que o Rafael fala sobre essas 3 regras. Fica mais fácil, nós ficamos por trás aqui nos bastidores, acompanhando, se necessário for, a gente entra e fala também, não há problema nenhum. Aí o Douglas fecha, que é um trâmite de fechar e abrir, isso demanda um pouco de tempo, né? E a gente não quer evitar justamente isso. Eu não quero me prolongar muito, e só quero fazer um registro. Eu tinha aqui, cadê? Registro que hoje o Alair me passou, e deixar bem claro que aqui não existe concorrência, né? O Alair está fazendo aqui dia 24 de abril às 19 horas, e nós não estamos concorrendo com ninguém, nem nós, nem o Alair. Nós estamos aqui tentando passar o melhor para vocês da regra, de uma modalidade que a gente tanto gosta, né? Então, o Alair me passa aqui oficialmente que a segunda edição do voleibol dele, que vai passar agora análise e interpretação das regras, e dia 24, conforme eu falei na sexta-feira, né? E dia 24, às 19 horas, eu vou entrar com a parte de súmulas, que é muito importante para a arbitragem. Muitos árbitros, muitos leigos, até técnicos, jogadores, não dão tanta importância à súmula. E para nós, árbitros, a súmula é o documento mais importante do jogo de voleibol. Então, nós teremos aí 2 apontadoras de ponta, né? A Vânia Magalhães, a apontadora nacional lá de Minas Gerais, a Tânia Camargo, aqui de São Paulo, e o Alair coordenando essas 2 moças aí. Eu também quero fazer a menção aqui, e tudo que elas vão falar aqui, também teve a participação nessa guia de preenchimento da súmula do Valfran, que é membro da Cobrab, que foi designado para isso, para comandar essa formação aí dessa dupla, no preenchimento da guia preenchimento da súmula, né, como preencher a súmula. Então, também louvores ao Valfran, para que fez parte desse trabalho.
E agora, meu velho, já está com vocês aí. Eu vou ficar aqui na escuta, né? Se precisar de mim, é a hora que quiser e é só chamar que eu estou junto, tá bom? Então eu passo a bola Beleza. para o Rafael aí. Outra coisa, Douglas, seria bom que você passasse também a todos. Meu telefone está meio caído, ruim, rapaz. Passasse a todos a pauta da semana, né? Então ele fica Tá? ciente, dia a dia, tal, antes de passar para o Rafael, que vai estar se Tá. preparando lá. Então você passa a pauta antes disso aí, por favor. Tá bom? Perfeito. Eu coloco no Instagram. Assim que acabar, eu coloco no Instagram. Legal. Sorte para nós. Vamos Eu lá. monto aqui e coloco. Isso Tá aí. bom? Bom Alô? trabalho. Tá vendo? Esse é o problema. Esse trâmite de mudança demora um pouco. Esse é um problema sério. Então a gente tem que pensar muito bem o que nós vamos fazer amanhã e depois de amanhã. Uhum. Entendeu? Nós já estamos... Quer que eu saia Sai fora você aqui? aí, Dalmir. Tá. Sai você que é mais fácil. Isso, agora foi. Tá saindo o Dalmir aí? Aí, agora saiu. Boa noite. Boa noite, Rafael. Esse agora que está conosco, que vai passar as regras 1, 2 e 3 hoje, e também é idealizador desse projeto, junto comigo e com o Dalmir, é o nosso querido árbitro internacional Rafael Lino, foi oficializado árbitro internacional há um mês atrás, tem uma carreira muito promissora no voleibol, está se destacando no nosso cenário do voleibol. Tá? Te agradeço, Rafa, por estar com a gente, por compartilhar seus conhecimentos, você como um grande estudioso aí das regras do voleibol, do nosso voleibol. As perguntas, eu peço que vocês vão enviando aqui, eu vou anotando e passo para o Rafael. Se não der para responder todas hoje, tem algumas perguntas que não aparecem para mim aqui e nem ficam registradas depois na gravação, né, que fica 24 horas disponível. E algumas perguntas não aparecem. Então, se alguém tiver alguma dúvida e eu não conseguir passar para o Rafael aqui agora, só referente às regras 1, 2 e 3, manda a dúvida no direct, eu vou anotar e amanhã, nos primeiros 10 minutos da aula, o Rafael vai responder essas dúvidas, tá? Mais ou menos 1 hora e meia que acabar a aula do Rafael, nós teremos um quiz no History, aqui do Instagram, na página da Liga, mesmo com 5 questões, sobre a aula de hoje do Rafael para vocês responderem. Tá? Então agora eu passo a palavra para o Rafael, peço que você se apresente, fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua história no voleibol, para que possamos dar início. Obrigado, Rafael, é com você. Por nada. Obrigado você, Douglas. Na verdade, eu queria agradecer a você pela ideia, né, o Dalmir pela possibilidade e, bom, não sei se todos que estão na live me conhecem, mas na verdade eu sou advogado, faço parte de Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Voleibol, fui membro do Ministério Público do Estado de São Paulo antes de ser advogado, né? E hoje a minha carreira começou lá em 2002, vim galgando, na verdade, o meu espaço, concorri, vamos dizer assim, vamos dizer dessa forma, com bastante árbitros importantes, meus contemporâneos, que é o André Luiz, Calado, os quais eu faço questão de fazer menção aqui. E hoje chegamos a internacional, todos nós três, na verdade, né? Sintetizando, seria isso, né? Nunca fiz uma live, é a primeira vez que estou fazendo. Talvez aqui em algum momento possa me perder, esse contato que não é muito comum, né? Mas espero trazer da melhor forma possível a regra de voleibol e trazer ela de forma bem simplificada. A ideia aqui é trazer
da forma mais simplificada possível para que os mais leigos consigam entender o que passa na cabeça do árbitro e quais são os conhecimentos rápidos que o árbitro tem para aplicar no momento do jogo. Tá certo, Douglas? Isso aí, Rafa. Eu quero saber, acho que o pessoal está conseguindo visualizar aí, né? Tá ouvindo? Aí. Não, estava cortado aí o áudio. Agora voltou normal. Vamos Ótimo. lá? Então vamos começar, Douglas. Vamos lá. Isso Pode aí. passar aí, vai ter inicialmente a tela que é uma quadra reduzida, né? Para que todo mundo consiga ver exatamente o que a gente vai tratar aqui. Que são as áreas, né, do jogo inicialmente. Pode passar, Douglas. Passa todo, na verdade, na sequência, nós temos aí vários diagramas que também tem lá no final da regra. Quem não tiver, até isso acabei de mencionar inicialmente, acabei esquecendo de mencionar, a regra de voleibol ela está disponível para quem precisar, para quem tiver o interesse em tê-la em mãos, para acompanhar o nosso bate-papo aqui. Ela está disponível no site da CBV, em português ou em inglês, quem tiver também interesse, no site da Federação Internacional. Tá certo? E esses diagramas, no final da regra, ele contém esses diagramas mais específicos com relação aos posicionamentos, a tudo que contém numa quadra de jogo, tá certo? Então, o primeiro passo da regra é exatamente a área de jogo. A área de jogo compreende a quadra a quadra de jogo e a zona livre. Deverá ser retangular e simétrica. Esse é o básico. Quadra é retangular, simétrica, e ela tem a parte de dentro, que é a própria quadra de jogo, e a zona livre, que é o lado de fora. Que na primeira imagem que a gente viu, a quadra de jogo é aquela parte laranja e a zona livre é aquela parte em verde. Na sequência, não sei se o pessoal está conseguindo ver bem, viu, Douglas? Eu acho que sim, né? Dimensões da quadra. A quadra de jogo é retangular, 18 por 9. Isso é o mais importante para que todos saibam. A quadra tem 18 metros por 9 e 3 metros de largura em todos os lados na zona livre. Então, esse é o básico para uma quadra, uma área de jogo, tá certo? O espaço livre de jogo é o espaço sobre a área de jogo desprovido de qualquer obstáculo. O espaço livre de jogo deve medir no mínimo 7 metros a partir da superfície do jogo. Ou seja, do chão até o teto, uma quadra de jogo tem que ter no mínimo 7 metros, medindo do chão até o primeiro obstáculo do teto, tá certo? Para a Federação Internacional, para aqueles jogos mundiais e jogos da Federação Internacional, isso altera um pouco. Nós vamos ter o espaço da zona livre nas linhas laterais, medindo das linhas laterais, vamos assim dizer, de no mínimo 5 metros, e nas linhas de fundo 6,5 metros. O que encerra, só para deixar bem claro, o que encerra a zona livre são sempre aqueles players, né, de propaganda, onde vocês veem o marketing ocorrendo, vamos assim dizer, onde tem lá a placa de propaganda do Banco do Brasil, a placa de propaganda, enfim, de diversas propagandas que a gente tem. É aquilo que encerra a zona livre, tá certo? E no caso da Federação Internacional, lateralmente é necessário ter no mínimo 5 metros, para o fundo no mínimo 6,5 metros. E medindo do chão até o teto, até o primeiro obstáculo do teto, 12,5 metros. Acho que aqui a gente consegue compreender bem. Quadra de jogo em laranja, zona livre em verde. Lateralmente a gente tem a distância e para o fundo também a gente tem essa distância mínima para os players de propaganda, como a gente está vendo. Seguindo, Douglas. Superfície de jogo. Superfície, ou seja, o piso de jogo, tá certo? Plano, horizontal e uniforme. Não deve apresentar perigo de lesão. É proibido jogar sobre uma superfície rugosa ou escorregadia. Aqui, só para fazer um parênteses, é por isso que o árbitro
obrigatoriamente, quando é chamado a sua atenção para o piso estar molhado, o atleta faz aquele gesto natural de levantar as mãos, chamando a atenção para que o piso está molhado. É por isso que o árbitro é obrigado, tá certo, a conceder a oportunidade para que seja feita a limpeza do piso, para que não fique o piso escorregadio. Então não é uma benevolência, não é o árbitro que tem que tentar auxiliar. É obrigação do árbitro manter aquele local seguro para a prática do jogo. Nas competições internacionais da Federação Internacional, só é permitida a utilização de quadra com piso sintético ou de madeira. Madeira hoje não vejo mais na Federação Internacional, nem aqui mesmo no nosso Brasil, no alto nível, né? Na CBV não se utiliza mais o piso propriamente da quadra, que está, é sempre colocado aquele piso que é o play piso, né? Ou agora me fugiu o nome específico, mas é colocado esse piso sobre a superfície da quadra e ali tem todas as medidas. Tá certo. Em quadras cobertas, a superfície da área de jogo deve possuir cores claras. Por isso aqui eu vou só dar uma dica. Eu sei que devem ter bastante técnicos de equipes menores, bastante técnicos que trabalham em prefeitura. Isso é um dado importante. Toda vez que você tiver a oportunidade, que for feita a pintura da quadra que você joga, que você treina, peça para que seja feita a delimitação da quadra de voleibol com linhas brancas. Isso facilita demais para a arbitragem, isso facilita demais para a prática do jogo. Por isso que fala aqui linhas claras, mas o ideal é que sejam brancas, claras, o mais claro possível, para que todo mundo tenha uma boa visão do que está ocorrendo no jogo, certo? No caso das competições internacionais, existe uma transposição de cores, como vocês viram lá. A quadra é laranja, as linhas são brancas, a zona livre verde. Pode passar, Douglas. Pois bem, todas as linhas possuem largura de 5 centímetros. Devem possuir cor clara, diferente da cor do piso da quadra e de qualquer outras linhas. 2 linhas laterais e 2 linhas de fundo delimitam a quadra. As linhas de fundos e laterais estão inseridas na dimensão da quadra. Esse é o dado mais relevante do que foi falado aqui. Por quê? Porque justamente é aqui, tá certo, que alguns se confundem. Para que uma bola seja considerada dentro ou fora, nós temos que saber se, quando ela cai obviamente próxima da linha, nós temos que saber se ela toca ou não a linha da quadra. E aqui está o resultado daquilo que a gente precisa saber. Por quê? Porque se ela toca a linha de quadra, ela é considerada dentro. E é considerada dentro justamente por quê? Porque as linhas fazem parte da dimensão da quadra. Tá certo? Então esse é o dado mais importante. Então aquela questão de projeção e etc, isso não existe. Se a linha toca, se a bola toca a linha da quadra, é dentro. Se ela não toca a linha da quadra, tá? Para fora, obviamente, se ela não toca a linha da quadra, é bola fora. Passando, Douglas. Linha central. O eixo da linha central divide a quadra de jogo em 2 quadras iguais, medindo 9 por 9, cada uma. Entretanto, a largura da linha central pertence a ambas as quadras. Esta linha estende-se sobre a rede de uma linha lateral até a outra. Essa é a linha central. É aquela linha que fica abaixo, né, sob a rede, que divide a quadra, que tem 18 metros, em 2 de 9 metros. 9 por 9 cada uma. Tá certo? Aqui um dado importante é que essa linha central ela pertence a ambas as quadras. Por que esse dado é importante? Esse dado é importante porque lá na frente, quando a gente for conversar, falar sobre invasão sob a rede, esse dado vai ser importante. Tá certo? Seguimos, Douglas. Em cada quadra há uma linha de ataque cujas extremidades posterior
é desenhada a 3 metros de distância a partir do eixo da linha central, marcando a zona de frente. É a tal da zona de ataque, tá certo? Que o pessoal chama como zona de ataque. Essa zona de frente é a linha dos 3 metros. Passamos, Douglas. Aqui, nós vamos falar da zona de... Restrição do técnico. Exato, zona de restrição do técnico, perdão. Para as competições mundiais e oficiais, até só para fazer uma ressalva aqui, isso está mantido, tá certo? Isso está mantido aqui na nossa conversa sobre regra, embora vocês não estejam vendo isso sendo utilizado nas competições nacionais, em algumas competições mundiais, mas como não houve alteração da regra por hora, né? A gente não sabe se houve alguma alteração ou não nesse último congresso, nessa última reunião, na verdade, da Federação Internacional, ainda não foi divulgado, então isso permanece. Mas existe um outro dado aqui que é a extensão da linha de zona de ataque. Então, para as competições mundiais e da FIVB, a linha de ataque é estendida além das linhas laterais pela adição de pequenas linhas pontilhadas de 15 centímetros com 5 centímetros de larguras, traçadas com um espaço de 20 centímetros entre elas, totalizando um comprimento de 1,75 metros. Esse é aquele espaçamento que na zona de frente ele continua fora da quadra. E ele é importante para que o árbitro tenha uma visão completa, e o atleta também, quando está jogando, para que tenha uma visão completa se ele está ou não entrando na zona de frente para executar um ataque com a bola acima do bordo superior da rede. Tá certo? Aí vem a restrição. A linha de restrição do técnico, que é isso que vocês estão vendo aí na tela, que o Douglas está colocando. Tá certo? Uma linha pontilhada que se estende desde a linha de ataque até a linha de fundo da quadra, paralela à linha lateral em 1,75 m da mesa, é composta de pequenas linhas de 15 centímetros espaçadas por 20 centímetros, a fim de marcar o limite da área de operação do técnico. Como eu disse, como não foi retirado da regra, ainda permanece, pode ser que hajam competições que se utilize, sim, desse artifício para impedir que o técnico se aproxime da quadra de jogo. Certo? Passamos, Douglas. Zonas e áreas. Zona de frente, como a gente já falou anteriormente, em cada quadra, a zona de frente é limitada pelo eixo da linha central e a extremidade posterior da linha de ataque. A zona de frente é considerada como prolongada indefinidamente, além das linhas laterais até o fim da zona livre. Então, além de projetar aqueles traços, tá certo? Que nós acabamos de verificar, a zona de frente, ela é projetada não só até o limite daqueles pontos, mas ela é projetada até o limite do player, até a propaganda. Tudo lateralmente, ela é projetada até o fim da zona livre. Importante, mais uma vez, para se aferir se um ataque executado com a bola acima do bordo superior da rede por um atleta que está na zona de fundo, se ele foi executado corretamente ou não. Se ele foi executado com uma falta ou não. Isso nós vamos ver mais adiante. Pois não, Douglas? Zona de saque. A zona de saque é uma área de 9 metros de largura situada após cada linha de fundo. Ou seja, temos a linha de fundo e logo atrás dela, aquilo que está atrás dela, é considerada como a zona de saque. Ela é limitada lateralmente por duas pequenas linhas, cada uma medindo 15 centímetros, traçadas a 20 centímetros após o término de cada linha de fundo, no eixo de prolongamento imaginário das linhas laterais. Ambas as linhas estão incluídas na largura da zona de saque. Tá certo? Existe, então, logo após a linha de fundo, né, a linha do fundo da quadra, duas linhas, duas pequenas linhas, vamos assim dizer, como está na regra, que delimitam ali até o limite, ou seja, delimitam até onde o atleta pode se locomover lateralmente, vamos assim dizer, quando executa o saque. Tá certo? Mais à frente nós vamos ver também as faltas de saque, etc. E essa definição da zona de saque vai ser importante.
Na profundidade, a zona de saque estende-se até o final da zona livre. Ou seja, o atleta pode recuar para executar o saque, ou seja, ir mais para trás até o limite do player. Ele não pode afastar o player, sair do player, afastar e ir mais para trás. Ele tem um limite. O limite é o player de propaganda. Seguimos, Douglas? Tá aí. Zona de substituição. A zona de substituição é delimitada pelo prolongamento imaginário de ambas as linhas de ataque até a mesa do apontador. Então, aquelas linhas tracejadas, elas vão até a mesa do apontador, vamos assim dizer, tá certo? Imaginariamente, isso, óbvio, porque a mesa do apontador está mais afastada, a gente prolonga ela até a direção da mesa do apontador, e aquele espaço entre o poste, vamos assim dizer, e a zona de ataque até a mesa do apontador é o local onde deve ocorrer a substituição. Pois não, Douglas? Já está? Não? Zona de troca do líbero. A zona de troca do líbero é a parte da zona livre no lado do banco das equipes, limitada pela extensão da linha de ataque até a linha de fundo. Então, da linha de ataque, da zona de frente ali onde, vamos dizer, não sei, não seria correto dizer da onde inicia, mas da zona de ataque, da linha tracejada ali, para trás, ou seja, até a linha de fundo, é o local aonde o líbero deve fazer a sua troca. Por isso que o árbitro chama a atenção, por isso, senhores, e atletas que estão jogando, atletas que estão nos assistindo, o árbitro ele não chama a atenção do atleta quando ele faz uma troca com o líbero de forma irregular, ou seja, fora desse espaço, ele não chama a atenção para que você volte e faça novamente por mero capricho. É porque a regra determina. E isso é determinado para que a controladora de líbero ou a apontadora, quando não tem a controladora de líbero, consiga verificar se essa troca está sendo feita de forma correta, se é uma troca legal ou não. Tá certo? Por isso é importante cumprir essa parte da regra também. Área de aquecimento para as competições mundiais e da Federação Internacional. E também aqui no Brasil nós utilizamos a área de aquecimento. Ela mede aproximadamente 3x3 e situa-se no canto da área de jogo, ao lado do banco, fora da zona livre. Nem sempre nas nossas quadras a gente vê fora da zona livre. O que é a área de aquecimento? É o famoso chiqueirinho, né? Conhecido como chiqueirinho, lá no fundo das quadras, onde os atletas ficam fazendo alongamento, ficam ali se aquecendo, tá certo? Nem sempre é feito fora da zona livre, muito pelo contrário. Aqui no Brasil são poucos os ginásios que comportam que seja feita essa área, vamos assim dizer, fora da zona livre. Então, a maior parte está dentro da zona livre ali mesmo, e é condição do segundo árbitro tentar controlar para que os atletas não saiam desse recinto. Por isso, atletas que estão nos ouvindo, técnicos, colaborem, peçam para que os atletas fiquem lá no local. Passando, Douglas. Área de penalidade. As áreas de penalidade medem aproximadamente 1 metro por 1 metro, são equipadas com 2 cadeiras cada, localizando-se dentro da área de controle após o prolongamento de cada linha de fundo. São delimitadas por uma linha vermelha de 5 centímetros de largura. É aquele... Logo, normalmente fica atrás, é porque as nossas quadras são muito pequenas, algumas das nossas quadras, né? São muito pequenas, então fica tudo meio apertado. Então fica normalmente essas 2 cadeiras, essa área de penalidade, bem do lado do saco, né? Do carrinho de bolas das equipes. Normalmente está ali entre o carrinho de bolas, ou do lado do carrinho de bolas, ou do lado de onde eles deixam os bebedouros para que o pessoal tome água ou Gatorade. Aquelas 2 cadeiras, existe uma limitação em vermelho ali é a área de penalidade. Douglas, seguimos. Temperatura. Aqui é difícil, no Brasil não se tem por hábito aferir, tá certo? Em competições internacionais isso ocorre. A temperatura mínima, temperatura do ambiente, tá certo? Não será inferior a 10 graus Celsius. Para as competições mundiais oficiais da FIVB, a temperatura máxima não excederá 25 graus e a mínima não será inferior a 16 graus.
dados objetivos aí para quem quiser. Iluminação, também aqui no Brasil não se tem por hábito aferir, os técnicos que normalmente providenciam, as equipes providenciam o máximo possível, mas existe uma regra sobre a iluminação, né? A iluminação na área de jogo será de 1.000 a 1.500 lux, medido a 1 metro acima da superfície da área de jogo. Existe um equipamento que mede isso nas competições internacionais. Seguimos, Douglas. Aqui nós temos as imagens, né? Imagens do poste, de uma quadra de jogo, de uma área livre, de uma rede com a faixa lateral, que eu acho que é o que a gente vai seguir aqui. Seguindo, Douglas. Perfeito. Altura da rede. A rede é colocada verticalmente sobre a linha central. A sua parte superior é ajustada a 2,43 metros do solo para os homens e 2,24 metros para as mulheres. Então, objetivamente, a regra só traz aquilo que é utilizado para a categoria adulta, tá certo? Categorias menores, aí são feitos regulamentos específicos para cada categoria menor. Mas para a categoria adulta, 2,43 para os homens, 2,24 para as mulheres. A altura da rede é medida a partir do centro da quadra de jogo, tá certo? Então vai lá no centro com a régua, mede para os homens 2,43, para as mulheres 2,24. E a altura da rede sobre as linhas laterais deve ser exatamente a mesma, 2,43 e 2,24. Mas tem aí, vamos dizer assim, uma gordurinha. Ela pode estar um pouco acima, até 2 centímetros. Então lá nas laterais, a rede pode estar um pouco acima, nunca abaixo. Um pouco acima de 2,43 ou um pouco acima de 2,24, até 2 centímetros. Então, até 2,45 ou até 2,26, tá certo? Seguindo, Douglas. Perfeito. A rede possui, aqui a estrutura da rede, tá? A rede possui 1 metro de altura por 95... 1 metro, é isso, Douglas, que tá ali? É 1 metro a largura dela, no caso, né? A altura que fala é a largura dela. De altura por... Exato, não, perfeito. Aqui eu achei que tivesse cortado alguma parte do texto aqui. A rede possui 1 metro de altura por 9,5 a 10 metros de comprimento, com 25 a 50 centímetros adicionais além das faixas. Será constituída de malhas quadradas pretas com 10 centímetros de lado. Para as competições mundiais e da FIVB, em conjunto com o regulamento específico da competição, a malha pode ser modificada para facilitar a publicidade de acordo com os contratos de patrocínio. Essa parte da Federação Internacional aqui, acho que muitos já devem ter visto. Teve uma edição, se eu não me engano, da Liga Mundial, me corrijam se eu estiver enganado, que o patrocínio vinha estampado na própria rede, né? Tinha uns LEDs, o pessoal colocava uns LEDs, ou seja... A Federação Internacional, o organizador, vamos dizer assim, da competição, que pode ser também a CBV aqui em âmbito nacional, pode fazer essa alteração, tá certo? Na parte superior haverá uma faixa horizontal de 7 centímetros de largura, que consiste em uma lona branca dobrada ao meio, costurada ao longo de toda a extensão da rede, em cada extremidade final da faixa, há uma abertura através do qual passará uma corda a fim de amarrá-la aos postes, no intuito de manter a parte superior tensionada. Ou seja, então, o que nós estamos falando aqui, o mais importante é aquela parte de cima da rede que tem 7 centímetros, que é o que a gente chama de bordo superior da rede, tá certo? Importante para a gente verificar depois as ocorrências das faltas e etc. Dentro desta faixa, um cabo flexível estica a rede nos potes e mantém sua parte superior tensionada. Na parte inferior, ou seja, abaixo, existe também uma faixa horizontal com 5 centímetros, similar à faixa superior. Lá passa a corda e etc. Tá certo? Seguindo, Douglas. Lateralmente, 2 faixas brancas são tensionadas verticalmente à rede e colocadas no prolongamento acima da linha lateral. Cada uma possui 5 centímetros de largura e 1 metro de altura, e são consideradas parte integrante da rede.
Ou seja, o fato mais importante aqui, o dado mais importante que nós temos aqui da regra, é que aquela faixa lateral branca, tá certo? Que todos nós vemos quando olhamos para a rede, aquela faixa lateral de um lado e de outro da rede, é que ela faz parte da rede, tá? Ela é parte integrante da rede. Pois não, Douglas? Antenas. Aquela que fica lateralmente, logo após a faixa lateral. São varas flexíveis de 1,80 m e de comprimento e 10 milímetros de diâmetro, fabricadas em fibra de vidro ou material similar. Cada antena é amarrada de forma a tangenciar a parte externa de cada faixa lateral. As antenas são colocadas em lados opostos da rede. Então, cada uma em um lado. Seguindo, Douglas. Peraí, Dalmir está pedindo para mostrar o que? A imagem, é isso? A foto? Dalmir pediu para mostrar. Deixa Isso, eu ver, tem voltar aquela... lá. Vou voltar lá aqui. Isso, aqui eu acho que a gente consegue verificar bem a última figura na parte superior do lado direito. Nós temos ali a faixa lateral branca, temos o bordo superior, que é a faixa a faixa de cima, o bordo inferior com a faixa de baixo e a antena, tá certo? Então, a faixa lateral, como a gente disse, o dado mais importante, que ela faz parte da rede. Para sintetizar, para deixar mais claro, se a bola toca a faixa lateral, a bola está em jogo. Ou seja, esse é o dado importante. Ela não está fora de jogo quando ela toca essa borda lateral, ela está em jogo. Ela só está fora de jogo quando ela toca a antena. Certo, Douglas? Perfeito. Postes, né? Isso. A parte superior, eu acho que na verdade está um pouquinho... Aqui, né? Acho que é aqui que você falou, né? Isso. Acho que foi aí. A parte superior de cada antena estende-se além do bordo superior da rede 80 centímetros. E é marcada com listras de 10 centímetros em cores contrastantes, com preferência para vermelho e branco. As antenas são consideradas parte integrante da rede e delimitam os limites laterais do espaço de cruzamento. Só uma dica aqui para os professores que estão nos ouvindo e costumam, né, montar suas quadras. Por gentileza, mantenha sempre a ponta da antena vermelha para cima, lá na ponta superior. Porque vocês vão ver que a antena ela inicia com a ponta branca e termina com a ponta vermelha. Por quê? Porque isso facilita no momento de atuação da arbitragem. E nós, árbitros que estamos atuando também, devemos, quando chegamos na quadra, verificar se está tudo correto dentre uma das coisas, ver se a antena está corretamente fixada na rede com essa ponta vermelha para cima. Seguindo, Douglas. Os postes que sustentam a rede são colocados a uma distância de 0,5 metros a 1 metro de cada linha lateral. Possuem 2,55 metros de altura e devem ser preferivelmente ajustáveis. Nas competições mundiais e da Federação Internacional, os postes que sustentam a rede são localizados a uma distância de 1 metro das linhas laterais e devem estar com um protetor, aquele protetor azul que a gente vê nos jogos da Federação Internacional, tá certo? Só fazer um rápido adendo aqui, Douglas, não sei quanto tempo a gente tem ainda, acho que 20 minutos, é isso, pelo que eu pude ver? 21. Tá, vou ser bem rápido aqui. Essa é uma parte bem objetiva da regra, não tem muita discussão, não tem muito o que se colocar. São dados bem objetivos e que a gente está tentando trazer de forma bem rápida para que não fique uma coisa muito, muito chata, muito maçante, tá certo? Então a nossa tentativa inicial é essa, trazer isso de forma objetiva como ela é. Isso é de fácil entendimento, simples e claro, tá certo? Seguindo então, os postes são redondos e polidos, fixados ao solo sem cabos. Não haverá qualquer dispositivo que apresente perigo ou obstáculo, tá certo? Então, aquela fase onde o pessoal amarrava o poste e prendia atrás lá na arquibancada, isso não pode acontecer, não pode ser permitido. O poste tem que estar fixado no chão, né?
E só, não pode ter nada amarrando ou prendendo ele para não colocar em risco as pessoas que estão trabalhando e praticando o esporte. Equipamentos adicionais, qualquer equipamento adicional, só com previsto em regulamento ou permitido para quem organiza a competição. Seguindo, Douglas, aqui está uma explanação clara, tá certo? Do que é uma rede com os postes, toda a estrutura da rede, vamos assim dizer. Né? A altura da rede para o masculino e para o feminino, as dimensões da faixa superior, ou seja, do bordo superior da rede, do bordo inferior da rede, as cordas, a antena, a altura que fica para cima da antena, enfim, tem tudo que a gente poderia aferir. Na sequência, temos aí os árbitros, né? Mostrando como os árbitros aferem, vamos assim dizer, a altura da rede. Do lado direito ali, 2 árbitros, me parece árbitros internacionais, se eu não estiver enganado, em alguma competição internacional antiga. E olha, esse do lado direito tá parecendo o Paredes, viu? Parece ele, com esse bigode aí. Aí estão aferindo a rede e do lado esquerdo teríamos ali um árbitro com a cadeira, o poste, com o protetor de poste, etc. Passamos agora às bolas. Bola aí, hein, ô Douglas? Tem bola antiga aí, hein? Você viu? Essa MC aí, VIP 300, eu nunca tinha visto. Eu acho que foi da Olimpíada de 90. Eu acho que foi da Olimpíada de 96, Rafa. Não, realmente não é da minha época, tá? Acho que 2000 já entrou a número 2. Isso, a partir da número 2, sim. Aí sim. Vamos lá. Seguindo então, Douglas. Bola. A bola será esférica, dotada de uma capa flexível de couro ou couro sintético, além de uma câmara interior, feita de borracha ou material similar. Sua cor pode ser clara, desde que uniforme ou uma combinação de cores, como a gente viu aí, né? A FIVB utiliza o da Mikasa, que é uma combinação de cores, que é um roxo com amarelo, azul com amarelo, vamos assim dizer. A Federação Paulista utilizou no último Campeonato Paulista da divisão adulto uma bola da pênalti que tinha coloração verde com roxo. A Federação Italiana usa uma bola que é verde, vermelha e branca, ou seja, cada entidade pode utilizar a bola que melhor lhe convém, correto? Desde que e pode se utilizar várias cores, ou pode ser de uma única cor, enfim, como se preferir. Bolas utilizadas em competições internacionais oficiais, fabricadas em couro sintético ou dotadas de combinação de cores, devem atender os padrões ditados pela FIVB. Ok, que é o que a gente falou anteriormente, tá certo? Seguindo, Douglas. E aqui é que nós vamos ter os dados mais importantes. A circunferência da bola é de 65 centímetros a 67 centímetros. Existe, né, nas competições internacionais, existe um equipamento que afere a circunferência da bola. O peso também, uma balança, tá certo? Que é de 260 gramas a 280 gramas. E a pressão interna, ou seja, ela é medida aqui no Brasil por PSI. E é de 4,26 a 4,61. Normalmente nós árbitros deixamos a bola em 4,5, ou seja, 4,5, tá certo? E no âmbito internacional, uma boa parte dos árbitros usam o quilograma, tá? Que é de 0,30 a 0,325, 0,300 a 0,325, tá certo? Existe um equipamento que a gente utiliza, para quem não é árbitro e sabe e tem a curiosidade. Quando os árbitros ingressam na quadra, eles fazem toda uma checagem desse material, eles também checam a bola. E eles checam utilizando um aparelho, né, que a gente chama de calibrador. É com aquilo que a gente afere a pressão da bola, tá certo? Seguindo, Douglas.
Uniformidade das bolas. Todas as bolas utilizadas em uma partida devem possuir as mesmas características, como circunferência, peso, pressão, tipo, cor, etc. Ou seja, se a gente vai participar de um campeonato, vai formatar um campeonato onde vai se utilizar no jogo mais de uma bola, tá certo? Ou vamos utilizar, vai lá na frente, a gente vai ver, eu acho que o próximo já é o sistema de 5 bolas. Então, obrigatoriamente, todas as 5 bolas devem ser da mesma marca e modelo, né? E todas elas devem ter sido aferidas antes do início do jogo pelos árbitros, tá certo? Pressão, tudo certinho para ver se está tudo correto, tá certo? Seguindo Douglas. Sistema de 5 bolas. Para as competições nacionais aqui também, tá certo? Superliga, Divisão Especial em São Paulo e competições da FIVB, devem ser usadas 5 bolas. Neste caso, 6 boleiros são colocados, um em cada ângulo da zona livre e um atrás de cada árbitro. Ou seja, nós temos num jogo normal da Superliga, nós utilizamos num jogo normal, vamos dizer assim, da Superliga, para todos que pode ter gente do Brasil todo nos ouvindo. Então, para que a gente tenha como parâmetro a Superliga, nós temos então num jogo da Superliga o sistema de 5 bolas. É distribuída uma bola para cada boleiro, fica um em cada canto da quadra, lá perto daqueles players que eu falei para você, que é fora da zona livre, fica um em cada canto, um atrás do primeiro árbitro e, teoricamente, aqueles meninos que também enxugam a quadra, que estão à frente da mesa da apontadora, atrás do segundo árbitro. Tá certo? Então distribui-se 4 bolas para eles no início do jogo e uma bola para o sacador. E essas 5 bolas vão rodando durante todo o jogo. É esse o sistema de 5 bolas, tá certo? E todas elas têm que ter as mesmas características, serem da mesma marca, do mesmo patrocínio, etc., para que o jogo corra da forma mais igual possível, vamos assim dizer. Acho que é isso, né, Douglas? Isso. Essas é as regras 1, 2 e 3, né? Finalizadas. Aqui o Rafael falou do equipamento para aferir as bolas, que é o calibrador, é esse equipamento aqui. Tá? Esse é o da Mikasa, é com esse equipamento que nós aferimos as bolas aqui. Tá? Aqui nós colocamos na bola e ele dá a calibragem que ela tá. Essa aqui, por exemplo, está com 2,85. Ó, 2 libras e 85. Tá, esse é o calibrador. Tá, gente, aí está aberto, então, para as dúvidas sobre as regras 1, 2 e 3. Tá? Nós temos aí 10 minutos para vocês tirarem as dúvidas. Pode mandar, que eu vou repassando para o Rafael aqui. Tá? Rafael, a Bianca, fugindo um pouco do tema enquanto o pessoal manda as dúvidas, a Bianca mandou para você durante a live uma pergunta que foge um pouquinho. Se você acha que a regra, quando é traduzida para o português, é traduzida fielmente, né, o texto original, ou você acha que tem algumas falhas nessa tradução? Nós tivemos uma experiência, né? Eu quero contar rapidamente. Eu e a Bianca, muito mais ela, que é professora, só para que vocês saibam, ela é professora de inglês, uma excelente professora, diga-se aqui de passagem. É nossa professora, dá aulas para mim e para o André Luiz, né? E existe sim um problema na tradução da regra. Alguns termos em inglês, eles não existem na língua portuguesa. Então é feita uma tradução, algumas expressões não existem, né, na língua portuguesa, e às vezes a expressão que a gente tenta colocar na regra não é exatamente aquela que vamos colocar assim, o legislador lá da Suíça, que é quem escreveu a regra, quem fez a alteração da regra, gostaria de que fosse recebido. E isso pode trazer algum problema lá na frente. Nós temos alguns casos aí, algumas colocações na regra, por exemplo, quando temos lá a discussão do toque de falta de toque na rede, né? Toque faltoso na rede, que é um exemplo claro de que a tradução pode criar problemas. Mas isso a gente vê lá na frente. Beijo, professora! Rafa, Jusilene está pedindo para você repetir aqui sobre a pressão da bola, tá? Eu vou voltar lá na tela da pressão
para dar Volta uma lá. frisada. Tá. Aí. Isso. Com aquele aparelho que o Douglas mostrou inicialmente, logo depois que a gente terminou aí a regra, com aquele aparelho a gente consegue aferir. Ali o Douglas estava mostrando para vocês em PSI, não é isso, Douglas, que você estava mostrando? Isso, PSI. Aquela bola estava murcha, porque ela estava com 2,46, sendo que ela tem que estar entre 4,26 e 4,61. PSI, tá certo? Que é o que a gente normalmente usa aqui no Brasil. A gente calibra as bolas por PSI. Normalmente a gente usa no meio termo, que é 4,5, 4,50 PSI, tá certo? Mas no âmbito internacional, a maior parte dos árbitros se utiliza do quilograma a centímetros cúbicos, vamos assim dizer. Centímetro ao quadrado, enfim, quilogramas que a gente fala, que é de 0,300 a 0,325. Se a gente fosse fazer uma média, utilizaria no 0,315, enfim, tá certo? Mas qualquer pressão entre 0,300 e 0,325 kg e 4,26 e 4,61 PSI, tá correto, o jogo pode seguir. Perfeito. Rafa, nós temos aqui uma pergunta do Borges, grande Borges, árbitro nacional aqui de São Paulo, está com a gente. Grande Borges. Ele pergunta, o técnico pode acompanhar a substituição dentro da zona de substituição para orientar? Essa é uma discussão que nós vamos ter lá na frente, mas eu vou antecipar. Não, não pode. Não pode. O técnico ele só pode atuar até a linha da zona de frente. Ali é o limite dele. Ele para ali na zona de frente e para o fundo também ele tem a atuação restrita até o fim da zona livre. Perfeito. Aqui, Rafa, o Tandy está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva por 24 horas, tá? Então, quem chegou agora dá para assistir ainda. Aí o Instagram exclui depois de 24 horas. E aqui nós temos uma dúvida do Andecler Maurício, que nós vamos chegar nela lá na frente, mas se quiser já comentar, se a bola bate na rede, fora da delimitação da quadra, fora ali das antenas, se o jogo continua ou não. O jogo não continua, bola fora. Por isso que eu fiz questão de frisar, quando falei da linha lateral, tá? Perdão, da faixa lateral. Por quê? Porque muitos têm dúvida se a bola batendo naquela faixa, se é bola fora ou não. Então, só para frisar novamente, se a bola bate na faixa lateral, como ela faz parte da rede, não é fora, o jogo continua. Só a partir da antena para fora é que a bola é considerada fora. Isso aí. O Valfran, grande Valfran do Amazonas, que foi um dos que criou o novo guia de preenchimento de súmula, junto com a Vânia de Minas e a Tânia de São Paulo, está pedindo para você falar sobre a colocação das antenas em lados opostos da rede. A fixação das antenas, ela é colocada, como vocês podem perceber, uma de um lado de uma equipe. Então, do lado direito, por exemplo, você colocou do lado da equipe B. Do lado esquerdo, você vai colocar a antena do lado da equipe A. Tá certo? Elas são colocadas em lados opostos, tanto de um, vamos dizer assim, de um lado de uma equipe e do outro lado da outra equipe. Elas não são colocadas as duas do mesmo lado de uma mesma equipe. Só para fazer uma explanação fácil. Existe toda uma teoria sobre qual lado deve ser colocado, se é do oposto, se é enfim. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque isso daí são só teorias, são só coisas mais antigas. Eu deixo depois, se o Dalmir quiser falar, ele pode explicar isso daí. Isso aí. Aqui o Estebelmar está perguntando se o sacador pisa na linha na hora de sacar, mas eu acho que isso vai entrar lá na frente na regra do saque, né? Vai entrar lá na frente. Dá para a gente deixar lá. O Dalmir está colocando aí, ó, entrada de rede. Depois, se você quiser falar, se ele quiser abrir uma outra live aí, ele pode falar, porque isso daí é coisa dos mais antigos. Isso aí. Rafa, nós temos então aí 5 minutos. As dúvidas que foram enviadas sobre as regras 1, 2 e 3, nós já respondemos aí, né? A Josi aqui, a última pergunta aqui, para fechar, está perguntando se em hipótese nenhuma se pode colocar a antena com a cor branca para cima.
Então, Rafa, eu mais uma vez te agradeço, foi fantástico, muita gente elogiando, agradeço a todos que estiveram presentes com a gente, esperamos vocês até o final da semana, vai até sábado, todo dia, às 22 horas, tá? Nós teremos no sábado, antes da nossa última aula, uma live com o árbitro Marcos Sérgio Braga, árbitro internacional de vôlei de praia, um grande árbitro no cenário mundial do vôlei de praia, que vai estar falando sobre o papel do comentarista de arbitragem nas transmissões do voleibol e uma abordagem geral sobre o vôlei de praia. Grande Marquinho, que está aí com a gente, vai estar presente no sábado às 20h30, antes da nossa última aula aí para fechar com chave de ouro. Nós teremos a participação durante a semana também do Gediel e do Gustavo Costa, árbitros internacionais de São Paulo, que vão estar interagindo conosco aqui. Tá? Então eu deixo para o Rafael responder essa pergunta da Josi, e quem tiver mais alguma pergunta, por favor, manda no direct, que nós respondemos no começo da aula amanhã, só referente às regras 1, 2 e 3. Tá? Se pisar na linha da área de sacar, sacar fora da área de saque, tudo isso nós vamos falar na regra que fala do saque. Tá, então, Rafa, te agradeço, deixo você para as considerações finais. Dalmir, quer falar alguma coisa ou não? Pode falar, Rafa. Josi, na verdade, não. A gente não deve permitir, tá certo? Vocês viram que a regra não fala nada sobre isso, mas num jogo oficial, tá certo? Num jogo oficial, não se deve permitir. Por quê? Porque atrapalha. É muito mais fácil para o árbitro, é muito mais fácil para todos que estão assistindo, inclusive para os atletas e para os técnicos, comissão técnica, verificar se uma bola teve a sua trajetória regular ou não, se ocorreu alguma falta, quando você tem essa sinalização vermelha para cima da antena, tá certo? Douglas, no mais aí, eu queria agradecer, dizer que no início aqui eu estava um pouco nervoso. Confesso que sim, porque não é comum, não é hábito fazer isso. Na verdade, como eu disse, é a primeira vez que eu faço. Então, até a gente acostumar com isso, né, leva um pouco de tempo. Dizer que você é um cara brilhante, que você luta pelo voleibol como ninguém, e por isso a gente topa sempre participar de tudo que você faz aí, mesmo que seja uma loucura, uma insanidade, a gente topa sempre, tá certo? Agradecer a todos e deixar mais uma vez claro, essa é uma parte chata da regra, de verdade é chato, mas tem contexto, tem como é que eu posso dizer? Tem alguns dados, vamos assim dizer, importantíssimos para que lá na frente, como fez a pergunta, se pisar na linha, etc., para que lá na frente a gente possa saber, ter a definição correta do que é uma falta e do que não é uma falta. Por isso que existem essas definições anteriores, que são maçantes, são objetivas, mas que todo árbitro, todo praticante do esporte, todo amante do voleibol tem que conhecer. Tem que conhecer para saber, poxa, o árbitro apitou aquela falta, por quê? Porque ocorreu tal coisa e lá na regra está dizendo que isso é falta, porque antes disso já diz, por exemplo, no caso da falta do saque, já diz que a linha faz parte da quadra de jogo. Então eu não posso tocá-la para executar o saque. Então todas essas definições são importantes por isso. 20 segundos. Douglas? Sem mais. Eu agradeço, um abraço a todos e me desculpa se eu me enrolei em algum momento aí. Vou melhorar para amanhã. Foi ótimo, Rafa. Foi muito bom. Parabéns e até amanhã.